Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney, professor de Química, professora Tati e a professora Ana pediram nessa semana para fazer uma revisão geral sobre funções inorgânicas, ácidos, bases e sais. Pois bem, então vamos retomar os principais processos para você determinar tanto nomenclatura quanto formulação. Então vamos começar com os chamados ácidos. Lembrando que na teoria de Arrhenius, ácido é toda e qualquer substância que em solução aquosa libera o íon H+. Só que para você determinar e nomear um ácido, existe um conceito bem clássico em que 7 ácidos importantes que têm a terminação ico vão estar sendo envolvidos. Quais são esses 7 ácidos importantes? Não como bolo, claro, só pão, sírio ou qualquer outra frase que você possa criar. Qual é a sequência de hidrogênios que eu tenho nesses ácidos? 1, 2, 3. Volta a repetir. 1, 2, 3, 4. Como esses ácidos com a terminação ico têm oxigênio, significa que eu tenho os 4 primeiros ácidos com 3 oxigênios e os 3 últimos ácidos têm 4 oxigênios. Então, esses são os meus 7 ácidos que eu julgo ser extremamente importantes para o seu vestibular. Ácido nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e silícico. Porém, esses ácidos eles têm a seguinte característica: eu posso transformar esses ácidos ico numa outra representação. Se você tirar um átomo de oxigênio, o meu ácido passa a ser oso. Professor, como assim? Ácido nítrico, HNO3. Se eu tirar um oxigênio, vai virar HNO2. Se eu tirar um oxigênio desse HClO3, fica HClO2, ácido cloroso. Se eu tirar 2 átomos de oxigênio, o meu ácido passa a ser hipo e a terminação oso. Se eu tirar 2 oxigênios, 2. Se eu pegar, por exemplo, HClO3, esse é o ácido clórico. Se você tirar 2 oxigênios, 3 menos 2 ainda sobra 1. HClO, ácido hipocloroso. H3PO4. Se eu tirar 2 oxigênios desses 4, vai ficar H3PO2, ácido hipofosforoso. Porém, e se eu arrancar todos os oxigênios desses ácidos, se ele não tiver nenhum deles, o meu ácido passa a ter a terminação hídrico. Todos esses aqui são ico. Nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e o silícico. Se eu tirar um oxigênio, vira oso. Se eu tirar 2 oxigênios, hipooso. E se eu tirar todos os oxigênios, ele vai ter uma terminação hídrico. Essa é a ideia. E aí, só por desencargo da consciência, existe um ácido especial que tem o prefixo per com a terminação ico. Todo ácido que começar com per e terminar com ico, ele tem essa fórmula geral. 1H, 1H, um espaço e 4 oxigênios. Essa é a ideia do ácido per-ico. Então, quando eu falar em nomenclatura e formulação dos ácidos, tanto nomenclatura, formulação, depende desses sistemas. Isso é para ácidos. Agora, o que acontece? Depois dos ácidos, vocês chegaram a estudar a parte das bases. Base é toda e qualquer substância que em solução aquosa libera OH-. Só que quando eu trabalho com bases, base só tem 2 informações importantes: nomenclatura e formulação. Primeiro, como é que eu monto a fórmula de uma base? Você vai pegar um M qualquer, só que esse M, ou ele é um metal, ou ele é o amonio, que é um NH4. Só que para neutralizar essa carga positiva, eu vou precisar colocar o grupo OH. E o que eu faço com aquela carga X
inverte para cá e você já tem a fórmula da base pronta. Ou então, se você achar mais interessante, você pode colocar o símbolo do metal, o OH e a carga X que ele tem lá embaixo. É dessa maneira que você faz a formulação de uma base. Tá, professor, e como é que eu faço nomenclatura? Para você nomear qualquer base, hidróxido, preposição de, e aí um espaço para você colocar o nome do metal ou do amônio, tanto faz. Só que aqui tem que tomar algum cuidado. Vamos só um pouquinho para a teoria. Então, quando eu falo em base, hidróxido de, só que esse metal ele é dividido em duas partes. Lembra que existem os chamados metais que têm carga fixa. Quem são esses metais? Os elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, e a prata, que tem carga mais 1. Se você quiser aquele macetinho para lembrar quem é a família 1A, li na caras que o Rubinho casou na França. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, mais a prata, carga mais 1. Família 2A ou 2. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, mais o zinco, carga mais 2, e o alumínio, que tem carga 3. Esses metais que eu acabei de citar, eles têm cargas fixas, então simplesmente vai ficar hidróxido de sódio, cálcio, alumínio, e assim funciona. Agora, e se eu não tiver um desses metais que eu acabei de citar? Se não tiver esse metal, tiver um ferro, um titânio, tiver um cromo, aí você é obrigado a colocar uma carga em algarismos romanos, tendo que hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de cobre 1, cobre 2. Dessa maneira que você vai ter que mexer. Então, em base, cuidado. Hidróxido de. Se for qualquer um dos metais que eu acabei de citar, e vou repetir, família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio e prata. 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, mais zinco, e o alumínio, hidróxido de. Se não for um desses metais, não esqueça de colocar a carga em algarismos romanos. Ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2, titânio 2, titânio 4, chumbo 2, chumbo 4. Assim que funciona. Então, ácidos e bases estão devidamente revisados. E aí o que acontece? O que acontece quando você mistura um ácido com uma base? Misturando um ácido com uma base, você vai ter uma estrutura chamada de sal. Então, vamos fazer só uma divisãozinha aqui. Ó. Então, o sal nada mais é do que a neutralização de um ácido com uma base. Essa seria, inclusive, uma parte conceitual. Ou então, sal é todo e qualquer composto químico que o cátion é diferente do H+, porque se tiver H+, é ácido, e o ânion é diferente do OH-, porque se tiver OH- é uma base. Pois bem, em cima disso, duas situações importantes para sais. Preciso que você compreenda essas duas aqui, ácido e base. Só que quando você for fazer a montagem, só pegar uma corzinha diferente aqui, ó. Para você montar a forma de um sal, primeiramente você vai colocar um cátion. Esse cátion, obviamente, tem uma carga X+. Professor, de onde que vem esse cátion? Esse cátion sempre é derivado do metal ou então do amônio. Essa é a estrutura do meu cátion. Só que para neutralizar uma carga positiva, o que eu vou precisar? Alguém que tem carga negativa. E quem tem carga negativa? O ânion. E o ânion vai ter uma carga Y-. Tá, professor? E da onde que vem esse ânion? Esse ânion simplesmente você vai obter pela retirada, então você vai retirar os hidrogênios ionizáveis do ácido. Professor, não entendi. Como é que eu vou saber quando que é um ânion? Presta bem atenção. Eu tenho os meus 7 ácidos aqui. Se você arrancar esse hidrogênio do ácido nítrico, o que te sobra? NO3. Esse NO3 é a fórmula do meu ânion. Mas como eu tenho apenas um H, vai ficar uma carga 1-. Reparem,
H2CO3. Se eu tampar esses dois hidrogênios daqui, ó, o que me sobra? CO3. O CO3 é o ânion. E como é que eu vou descobrir a carga Y? 2 hidrogênios, 2 menos. Próximo. H3BO3. Se eu tampar os 3 hidrogênios, o que me sobra? BO3. BO3 é a fórmula do ânion. E qual vai ser a carga Y? 3. O número de Hs que você corta é a carga que você vai ter lá em cima. Tá, e o que eu faço com essas duas cargas? É aí que vem a emoção. Pega esse X e inverte para cá, pega esse Y e inverte para cá. E um detalhe, é só o número, a carga mais e menos não vem. Então, repare, peguei o X, não o X+. O X desceu, o Y desceu e você já tem a fórmula do teu sal montado. Já vou te dar um exemplo a respeito. Agora, para você nomear um sal, eu vou precisar do seguinte, de duas palavrinhas separadas por uma preposição de. Eu vou manter as mesmas cores aqui. Na primeira opção, eu vou colocar o nome do ânion e no outro lado vou colocar o nome do cátion. Vou manter a mesma linha de raciocínio. Esse cátion aqui é derivado... Só um pouquinho, gente, a torre caiu aqui. Então, esse cátion aqui é derivado do metal ou do amônio. Metal ou amônio. Então, vocês vão perceber que toda vez que eu for nomear um sal, vai ser alguma coisa de sódio, de cálcio, de amônio, ou cuidado. Se esse metal não estiver naquela tabela dos metais fixos, ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2. Fechou? Tá, professor, e esse ânion? Lembrando que esse ânion, ele veio da retirada do H do ácido, ou dos Hs. E como eu não tenho mais hidrogênio, não é mais um ácido ico-oso hídrico. E o que eu vou ser obrigado a fazer? Trocas. Então, você vai fazer o seguinte, você vai trocar a terminação oso, a terminação ico e a terminação hídrico para terminações dos sais. Aí tem uma frase, ela é meio ridícula, mas ela funciona bem. Então, olha só. Se você tiver uma terminação oso, você vai trocar a terminação oso para ito. A terminação ico eu vou trocar para ato. E a terminação hídrico eu vou trocar para eto. Aí a frase, que ela se forma na nossa cabeça, é mais ou menos assim. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Como eu falei, é meio ridículo, mas ela funciona muito bem para você determinar esse sistema. Então, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Resolve para fazer essa devida troca do ácido para o nome do ânion. Professores, tem como exemplificar isso aí? Tem. Eu vou dar um exemplo de nomenclatura e um exemplo de formulação de cada um deles. Então, imagine que você tenha lá num certo composto um CaCO3. E quero que você determine para mim qual é o nome desse CaCO3. E observem, não tem H na frente, portanto, não é ácido. Não tem OH no final, não é base. Então, significa que é um sal. E como é que eu vou descobrir o nome desse sal? Então, vamos lá. Quem que é o cátion que eu deixei em vermelho? O nosso cátion é esse Ca. Quem é o Ca na tabela periódica? É o cálcio. Então, significa que esse sal é alguma coisa de cálcio. Agora, olha só a sacada que tem aqui. Esse CO3, ele veio derivado de qual ácido? Aí você vem para cá e procura, opa, CO3. Repare que é a mesma terminação, a mesma. E como o CO3 é derivado do ácido carbônico, carbônico, você vem aqui, ó, e troca a terminação ico do ácido carbônico para ato, para virar o quê? Aí o nome desse seu composto vai ser chamado de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Eis a nomenclatura desse composto. Então, olha só como é fácil.
Primeiro, identifique o metal. O metal é o cálcio, mas poderia ser um sódio, um potássio, um alumínio, ferro 2, sem problema qualquer. Aí a parte que te resta vem derivado de um desses ácidos ou de suas derivações, que está aqui. Troquem o oso para ito, o ico para ato e o hídrico para eto, e aí a vida continua. Ponto. Resolve esse sistema. Tá, professor, e se fosse o contrário, se eu tenho um nome e eu preciso fazer a formulação? Pois bem, então vamos imaginar que você precise montar um clorato de alumínio. Clorato de alumínio. Qual ficaria a fórmula desse clorato de alumínio? Então, primeiro, clorato de alumínio. Eu preciso, primeiramente, começar com o cátion, e esse cátion é de um metal. E quem que é o metal entre o clorato e o alumínio? É o alumínio. Então, vamos deixar em vermelho aqui, ó. E esse alumínio, ele tem uma carga 3+. Então, o alumínio tem uma carga 3+. Agora, clorato, repare que esse clorato aqui, ó, ele tem uma terminação ato. Esse clorato, eu vou colocar aqui em cima, pequenininho aqui, ó. Esse clorato é derivado do chamado ácido clórico, porque o ato é derivado do ico. E qual é a fórmula que eu tenho aqui no canto, que é derivado do ácido clórico? É o mesmo que está aqui na tabela. Portanto, esse ácido clórico aqui, ó, ele tem como fórmula HClO3. Tá, professor, e como é que eu transformo um ácido num ânion? Para você transformar o ácido em ânion, basta você retirar o ou os hidrogênios. Nesse caso, como é HClO3, eu vou tirar apenas o H. Só tem um. E na hora que você corta esse hidrogênio, o que te sobra na estrutura? Sobra o ClO3 com uma carga 1-. Professor, por que carga 1-? Porque só tem um H. Se tivesse 2, seria 2-. Se tivesse 3, 3-. Se tivesse 4, 4-. Tá, e agora o que eu faço com essas cargas? Você inverte. Esse 1 desce para cá, esse 1 desce para cá, e esse 3 desce para cá. E como eu preciso proteger ClO3, o 3 no parênteses, por quê? Não dá para deixar os dois números 3 um ao lado do outro. Então, toda vez que você tiver um ânion oxigenado e esse seu metal tiver uma carga +2, +3, não esqueça de colocar o parênteses. Então, professora Ana e professora Tati pediram nessa semana para dar uma revisadinha sobre ácidos, bases e sais, desde o princípio. Então, não esqueçam que ácido começa com H, base termina com OH, e quando não tiver o H na frente e nem o OH no final, você vai ter um sal. Então, deixa eu só sair um pouquinho, que se caso você queira tirar um print de tela para ter aí uma noção melhor do que você vai trabalhar, tá aí. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Tenham uma ótima semana e vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente, se cuidem.